Olá, meu nome é Elia Regina Rodrigues Kautzmann. Seja bem-vindo ao canal Sol Interno. Este é o terceiro vídeo da série de 12, nos quais estou relatando algumas experiências que me acontecem desde 2012, quando ocorreu o meu despertar de consciência. O objetivo desses relatos é, além de repassar informações, é relatar experiências para que, se você estiver passando por alguma experiência parecida, saiba que está tudo certo. Você está acessando o seu mundo interno, expandindo sua consciência. Eu faço isso porque na época do meu despertar não tinha quem recorrer. Então agora vamos para um relato. Acordei de madrugada e minha energia, minha consciência já estava sobrevoando uma floresta, uma mata. Eu estava a mais ou menos uns 3 metros de altura e lá embaixo eu via árvores. Parecia mata ou uma floresta. Eu estava sobrevoando e de repente comecei a descer e entrei dentro da floresta. A minha energia desceu e chegou até o chão, bem no meio das plantas e das árvores. Então eu percebi que comecei a correr. A minha energia começou a correr para dentro da floresta, para dentro da mata, correr muito rapidamente. Começou a correr e de repente eu parei num local. E neste local havia muitas plantas exóticas, flores exóticas, muito linda, não me esqueço jamais. E o mais incrível que aconteceu é que eu vi a energia no ar. Eu vi a energia se formando no ar, visíveis para mim. E eu vi então a energia da fotossíntese acontecer nas flores e nas plantas. Dentro das plantas e das flores se formava a energia colorida, de cores, e eu via que ia se formando aquela energia, e eu via também que pairava no ar. E as flores assim iam colorindo, e se abrindo as flores, e eu via aquele colorido mais intenso ainda se formando, como se fosse assim, regalando assim para que eu visse. E eu via as energias também trabalhando no ar. Isso talvez eu não saiba explicar exatamente como foi aqui, mas mais ou menos foi isso que aconteceu. Depois eu comecei a correr novamente. A minha energia começou para dentro da floresta, da mata, correr com uma velocidade muito incrível. Então depois parei na frente de uma árvore muito grande e eu estava olhando as raízes, né? Estou embaixo, as raízes, muito grandes as raízes. E eu percebi algo incrível. Quando eu vi, eu entrei para dentro das raízes. Eu fui para dentro das raízes como se fosse para dentro de um túnel e fui andando. Eu não consegui ver mais porque eu abri os olhos. Eu me assustei e abri meus olhos porque foi muita coisa para mim. Muita coisa para mim. Mas depois disso, muitas vezes, eu me vi neste mundo natural. Mas foram se tornando mais natural para mim essas experiências. Então eu não me assustava mais. Mas eu me vi muitas vezes nesse mundo natural e depois eu percebi, e agora sei, que nós possuímos muitas versões, partes multidimensionais. Nós temos muitas partes multidimensionais que estão atuando em outros reinos e em outras consciências, em outros patamares, outras dimensões. Então essa foi uma das minhas partes que atuam no reino natural. Então isso agora para mim está mais claro. Mas eu sei que é muito confuso contar aqui essas experiências, porque também nem mesmo eu sei muitas coisas, até hoje eu não sei, mas eu espero que lá na frente eu saiba as respostas de muitas coisas que eu não sei agora. Mas ao mesmo tempo, eu percebo também que isso tudo é para me mostrar o que eu preciso saber. Por quê? Eu estou sendo totalmente guiada. Então os meus eus multidimensionais, acredito que me mostram as coisas através de bilocações, de visões, para que eu possa perceber que pode haver muitas coisas no invisível, que eu posso ver o invisível mesmo estando convivendo aqui
no mundo de terceira dimensão, no visível. Então, o que podemos aprender com isso? Que muitas coisas que se passam no invisível e que não vemos aqui no visível de terceira dimensão, nessa nossa dimensão, mas que existem entre nós, totalmente entre nós. Então, falando em natureza, eu tenho outra experiência que quero contar aqui também, que ela ocorreu de forma visível, mas aqui no plano de terceira dimensão. Então foi em 2015, quando estava prestes a ocorrer a lua de sangue, que ocorreu em setembro de 2015. Bem, só para explicar, eu e meu marido plantamos 3 árvores aqui em casa, há anos atrás. Elas cresceram e 2 delas florescem apenas no inverno, assim, totalmente de flores. Podem vir algumas flores assim esporádicas, mas quando elas preenchem totalmente a árvore, sem folhas nenhuma, somente flores, acontece no inverno. Então elas obedecem um ciclo, né? Então, tem uma delas que é o ciclo dela. Por exemplo, o inverno ela fica totalmente florida, sem nenhuma folha, totalmente florida. Depois caem as flores e elas começam a aparecer as folhas. As folhas começam a aparecer porque vem a primavera. Então, na primavera ela é repleta de folhas e depois começa no verão a aparecer os botões de flores. Folhas com flores. Se preparando para no inverno abrir somente as flores. Então, esse é o ciclo dela. Ocorre que o quê? 3 dias antes da lua de sangue, eu acordei pela manhã e eu vi essa árvore totalmente florida, em pleno setembro. Já tinha ocorrido o florescimento das flores no inverno e nós estávamos na primavera. Foi dia 27, antes da lua de sangue, que ocorreu dia 27 de setembro. Então nós estávamos em plena primavera, quando estavam somente folhas verdes na árvore. E aquele dia eu vi a árvore totalmente florida de flores, com as folhas, mas também com flores. Então foi algo muito incrível, muito incrível. E eu percebia também que a energia, a vibração ao redor da minha casa estava muito diferente. Eu sentia. Então foi uma experiência que o universo me mostrou do que pode acontecer conforme a sua vibração, quando sua vibração está mudada. Então foi um fenômeno muito incrível isso. E também aconteceu outro exemplo aqui, outro episódio. Também nesses mesmos dias, antes de a lua de sangue aparecer, que apareceu dia 27, aconteceu assim. Eu estava... um dia acordei de madrugada e ouvi um uivo de um cachorro, bem forte, na frente da minha casa, que o quarto fica de frente para a frente da casa. Então eu ouvi esse uivo bem forte, assim, de noite, e o meu marido foi olhar e viu que tinha um cachorro na frente de casa, embaixo da nossa janela do quarto. Tudo bem. O outro dia, naqueles dias, durante o dia, eu percebia que havia um movimento de cachorros vindo de pátios, vindo para o pátio da minha casa, porque eu moro numa área de terras aberta, não tem muro nem grades, então veio muitos cachorros circulando ao meu pátio. E aqueles cachorros se movimentavam assim, vários dias ali andando, e pela noite, 3 noites, esse outro cachorro uivava na porta da minha casa. Então foi alguma coisa muito diferente que estava acontecendo. E de manhã esse cachorro saía e os outros cachorros circulavam na casa. Só parou esse cachorro de aparecer depois que apareceu a lua de sangue no dia 27 de setembro. Tem outro relato que eu vou contar, mas no outro vídeo, no vídeo seguinte, que eu também continuo.
para não ficar esse não ficar muito extenso. Mas então quero dizer com isso que as coisas estavam, essa energia, ela estava mudando, que eu percebia que de acordo com como eu me conecto muito com a natureza, com a terra e com o sol, com as árvores, a natureza estava se comunicando comigo. Eu percebia muito claro isso, que era uma conexão com a natureza. E eu faço muito aterramento com a terra e com o sol. Então, a conexão ela fica muito harmoniosa quando você faz essa conexão com a terra e com o sol e com os elementos da natureza. Então, o sol, quero dizer também outra coisa aqui. O sol é uma fonte de energia muito incrível. Ele nos rege, ele nos alimenta o tempo todo enviando as energias eletromagnéticas. Essas energias são elas que fazem ativar o nosso DNA. Por mais que muitas pessoas acham que às vezes a energia do sol é nociva, ela não é. Ela é uma energia benevolente. O ultravioleta e o infravermelho são necessários para a fotossíntese, é necessário para nós, para a nossa pele, para a nossa existência. Porque nós fazemos parte da Terra, desse todo. Tudo que é bem para a Terra é bem para nós. O sol nos alimenta de energia o tempo todo. E as nossas células respondem à luz como as plantas que recebem luz para a sua fotossíntese. E nós somos luz. Nós somos luz. E a luz solar nos afeta e nos alimenta. Então eu tenho um exercício muito bacana para que você pode fazer com o sol. Muito simples e muito essencial. Você vai ver a diferença quando fizer esse exercício também. Então é o seguinte, pela manhã ou à tardinha, quando o sol estiver bem fraquinho, bem ameno, você pode fazer esse exercício. Coloque os pés no chão descalço, coloque os pés descalço no chão, na terra, de preferência, ou pode ser na areia. E você vai olhar para o sol, olhar de olhos abertos. Olhe para o sol e conte até 3. E daí feche os olhos e comande, pela sua intenção pura, comande: querido sol, ative meu DNA. Sou grato e assim é. Fala apenas isso. E no outro dia, você vai fazer o mesmo exercício, conta até 6. E faça o mesmo comando. E no terceiro dia, conte até 9. E faça o mesmo comando. Depois você volta para o 3 e assim sucessivamente. Não precisa fazer, pode fazer 3 dias em sequência ou então não precisa ser em dias consecutivos. Faça na sequência de 3, 6 e 9. E depois pode passar alguns dias e repetir novamente. Faça de acordo com o seu padrão. É importante que você obedeça seus padrões que você mesmo estabelecer. Isso é muito importante. Bem, hoje é isso. E eu finalizo aqui com muita gratidão. E assim é.